Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento. Sejam bem-vindos ao meu estúdio e eu tô aqui para falar sobre o quarto episódio de Miss Marvel. Estamos chegando no final de Miss Marvel e o quarto episódio se chama Visão Vermelha. Não tem Visão da WandaVision continua desaparecido. E vermelho é porque provavelmente a gente tem o tal das tais das adagas vermelhas nesse episódio. Que me lembra muito o clã das adagas voadoras, que não tem nada a ver com o clã dos vermelhos aí. Tudo bem, vamos ao que interessa. Esse episódio é um episódio que é legalzinho, que segue dentro do padrão da série. Eu tenho gostado dessa série. Acho que ela caiu um pouco a qualidade, o nível em relação aos primeiros episódios. Provavelmente por conta de direção. Acho que os diretores, as diretoras desses episódios não são tão eficientes quanto os diretores do primeiro episódio. Por que eu falo isso? Porque a série, ela é uma série que me ganhou muito no primeiro episódio por conta dos elementos visuais, por conta dos detalhes. A cidade, New Jersey, onde a Kamala vive, é uma cidade viva, por onde ela passa está tudo se mexendo, e a gente não sabe se a cidade é daquela maneira, uma demonstração da cidade, obviamente ela não é daquela maneira, ou se está tudo na cabeça da Kamala Khan. Ela é uma garota com muita criatividade, então aquele universo em torno dela é vivo, é colorido, é alegre, e eu gostei demais disso no primeiro episódio. Eu acho que isso foi uma das coisas que me ganhou na série, no primeiro episódio. É uma série infanto-juvenil com visuais, com imagens, com cara de série infanto-juvenil. E a série devagar ela foi perdendo isso, foi deixando isso de lado. E esse episódio, o quarto episódio, por exemplo, não tem nada. Tem. Não dá pra dizer que não tem nada, tem. Mas é tão pouco. E é tão utilizado, como que não é utilizado? É que no primeiro episódio era gratuito, estava lá tudo espalhado. Nesse episódio não. Se aparece um elemento visual é porque tem alguma função narrativa. Não é porque simplesmente nós estamos deixando a cidade viva. E seria muito legal fazer isso numa cidade estrangeira, numa cidade do Paquistão, com elementos do lugar. Eles perderam uma oportunidade gigantesca nesse episódio de não repetir o que eles fizeram no primeiro episódio. Isso me incomodou um pouco. Não é algo que tenha atrapalhado a trama. Porque a trama, isso não tem nada a ver com a trama. Isso é um problema meu, visual, que eu achei que faltou nesse episódio. Não tem os elementos visuais, cada vez menos, né? Ele foi diminuindo do primeiro até o quarto episódio e tá cada vez menos. Talvez no último episódio volte, mas por enquanto eles estão devendo algo que foi o que me ganhou na série. De qualquer maneira, falando do episódio, falando da trama do episódio, falando do contexto, esse é um episódio de descoberta. Ela está descobrindo as suas origens. No final do episódio anterior, ela conversou com a avó dela, e a avó dela, que mora no Paquistão, mora na cidade de Karachi, falou: olha, vem aqui, eu preciso que você venha pra gente conversar. E aí começa o episódio com ela indo com a mãe pra Karachi. E aí ela chega, tem um momento na chegada dela em que ela está no táxi, que ela está filmada do lado de fora do táxi com a carinha olhando a cidade assim, que me remeteu muito aos dois Coringas, ao Coringa do Nolan e ao Coringa do Joaquin Phoenix, que tem esse momento deles estarem dentro de um táxi olhando para fora e vendo, e ela coloca a cabeça para fora. Não sei se é uma referência, não sei se foi proposital, mas me remeteu muito a esse momento do Coringa, porque eu acho que são momentos legais, momentos icônicos, momentos divertidos. Que ele imagino que a série deu uma copiadinha. Mas então, vamos ao que interessa, que é a trama, né? E a trama não, o contexto é que ela volta para descobrir as suas origens, e aí ela tem envolvimentos com os primos, com a família, com a prima, com a avó, com a tia. Então a gente entra num lance mais familiar. Ela descobre comidas, ela descobre quais roupas ela não deve usar lá no Paquistão. E ela descobre que a visão dela diz que ela precisa encontrar o tal do trem. Tem um trem, a visão tem um trem, a gente precisa encontrar um trem. E tudo que ela quer nesse episódio é encontrar um trem. E ela vai em busca desse trem. Quando ela chega na estação do trem, ela acaba lutando com um ninja paquistanês.
E o ninja paquistanês, na verdade, é amigo dela, é o tal faz parte das adagas vermelhas, e leva ela para descobrir mais sobre a história do bracelete, por que a avó dela tem bracelete, que ela realmente é uma Jin. E no momento em que eles estão explicando que os mundos são paralelos, que está um mundo atrás do outro, tem uma hora que levanta um mapa em 3D. E uma coisa curiosa, que amanhã todo canal vai estar falando disso, é que nesse mapa 3D, a árvore do Pantera Negra está do lado dos jeans, porque está dividido, o mundo dos jeans azulzinho, o mundo dos humanos é amarelinho, e no momento em que os jeans pegarem o bracelete, aí eles vão assumir, vai derruba todos os mundos. É por isso que ela não pode dar os braceletes para os jeans. Só que o curioso é isso, a árvore do Pantera Negra, se eu não estiver falando bobagem, está lá do lado dos jeans. Isso vai ser uma ligação. É o que a Marvel está tentando fazer nessa nova fase. Vários multiversos, vários universos, várias realidades. E eles vão continuar explorando isso até não querer mais. Aí a história vai se desenvolvendo. A gente descobre que os clandestinos lá nos Estados Unidos conseguiram fugir do controle de danos. E aí eles vêm aqui para pegar... Eles continuam atrás do bracelete da Kamala Khan, e aí os adagas vermelhas enfrentam e lutam, e aí essa foi uma cena que me cansou um pouco, uma cena mais ou menos no final, que é muito esticada, muito longa, sabe, é uma ação que é só correria, eles estão correndo por um buraco, eles estão correndo por um beco, eles estão correndo por uma rua, eles estão correndo com um carro, eles estão correndo com uma moto, eles estão correndo. Eu senti que foi um pouco de encheção de linguiça, esse momento do correr, da fuga. E nem as lutas que acontecem são tão boas assim. E aí no finalzinho, na hora que a Kamala está enfrentando os clandestinos, a moça lá, a senhora lá dos clandestinos, vai e pega e vai dar uma facada, ela acerta o bracelete. Quando ela acerta o bracelete, abre um portal e a Kamala Khan é mandada pro dia da partição. O dia da partição, que foi quando a bisavó dela desapareceu no dia da partição, que era tudo que ela queria, era descobrir o tal do trem. Então finalmente ela chegou no tal do trem do dia da partição, que a avó dela desapareceu. O dia da partição, para quem não sabe, é um momento da história, da nossa história real, que a gente aqui no Brasil não tem tanto conhecimento, porque não é tão próximo da gente, mas foi o momento em que a Índia se separou em dois países, virou a Índia de um lado, o Paquistão do outro. A Índia, um lugar para os hindus, e o Paquistão, um lugar para os muçulmanos. Foi divisão de religião. Para variar, religião no meio, divisão de religião. E é um momento bem sombrio na história do ser humano, que, como eu disse, a gente não sabe muito, mas que deveria refletir bastante sobre isso, que quando os muçulmanos precisaram fugir, muitos deles foram massacrados. Então é uma história bastante pesada na história. E aí a Kamala Khan, ela chega no momento da partição, no momento que o trem está saindo, e aí acaba esse episódio. Finalmente ela está descobrindo as suas origens, ela vai chegar onde está a sua bisavó, vai saber mais sobre o bracelete, sobre ela mesma, que é um Jin, aquela coisa toda. Foi um episódio legal, foi um episódio divertidinho, foi um episódio dinâmico, mas foi um episódio que faltou os elementos visuais. Eu achei que faltou muito, eu não achei que faltou pouco não, eu achei que faltou muito elementos visuais. E foi um episódio que teve um tanto de enrolação. Eles tiveram que dar uma esticada lá para fazer o episódio render. E olha que são episódios curtos, né? 20 e poucos minutos. Eles tiveram que dar uma bela de uma esticada para o episódio ficar um pouco mais interessante. Eles não conseguiram preencher a parte interessante com os seres humanos. Eu acho que a série continua boa, caiu bastante em relação ao primeiro episódio, mas ela continua seguindo no que realmente interessa, que a gente descobrir a origem da Kamala Khan. Olha, pra estar no quarto episódio, a gente pode até dizer que já aconteceu bastante coisa. Podia ter acontecido mais, mas já aconteceu bastante coisa. Bem mais do que Gavião Arqueiro ou, sei lá, incrivelmente do Cavaleiro da Lua, que realmente não aconteceu nada no Cavaleiro da Lua. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Espero que você tenha assistido, espero que você tenha gostado. Diz aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Deixa o seu like. E bora trabalhar, mas diz aí, eu quero saber o que você achou desse episódio, o que você tá achando da série da Kamala Khan, da Miss Marvel. Quarto episódio, ainda tem um quinto episódio pra desenvolver um pouco mais. Não tá ruim não, podia tá pior. Ah, podia tá muito pior.